Pedido de transporte especial para pacientes com câncer e prestação de contas do quadrimestre marcaram a última semana aqui na Câmara. Os vereadores pediram ao secretário de Saúde transporte especial para pacientes debilitados irem a Taquara. O tempo despendido no deslocamento para consultas e procedimentos no Hospital Bom Jesus é a principal reclamação de enfermos e familiares. O tratamento foi transferido para o Vale do Paranhana há 1 ano, quando deixou de ser realizado no Hospital Regina, aqui em Novo Hamburgo. O município registrou a arrecadação de 536 milhões entre os meses de janeiro e abril. A arrecadação de Novo Hamburgo cresceu 15% no primeiro quadrimestre. Os dados foram apresentados em audiência pública promovida pela Comissão de Finanças da Câmara. Os temas discutidos pelo Poder Legislativo de Novo Hamburgo na última semana você vê aqui no Câmara Notícias. Fique com a gente! Novo Hamburgo registrou a arrecadação de 536 milhões entre os meses de janeiro e abril. A receita é realizada no primeiro terço do ano, corresponde a 33% da previsão orçamentária para todo o exercício 2023. O número também representa um salto de 15,2% na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados foram apresentados pela Secretaria da Fazenda em audiência pública convocada pela Comissão de Finanças da Câmara. O incremento da receita superou a variação inflacionária e permitiu ao município fechar o mês de abril com superávit de quase 133 milhões e despesas liquidadas na faixa de 403 milhões. O balanço chamou a atenção do presidente da COFIN, Raizer Ferreira. Existe sim um crédito que ele está em superávit hoje, no nosso primeiro prestação de contas do quadrimestre, mas nós temos que entender que há muitas despesas a se realizar. Temos também mostrado ali no relatório que temos investido sempre acima do número mínimo, do percentual mínimo de orçamento, que é de 15% na saúde. A gente já aparece no primeiro quadrimestre acima de 16%. O ano passado nós fechamos com quase 23% de orçamento investido na área da saúde, com 25,6% na educação. Nós temos diversas situações na cidade. Acredito e espero que nós consigamos chegar ao final do ano com mais crédito do que débitos. Nós precisamos colocar nosso município numa vertente de ter condição de fazer investimentos. Os investimentos em ações e serviços públicos de saúde foram de 38 milhões, o que equivale a 16,3% da receita resultante de impostos e transferências constitucionais. Já as despesas com manutenção e desenvolvimento de ensino estão calculadas em 19,75%. Ao contrário dos últimos balanços financeiros, o IPAZEM apresentou superávit previdenciário de 28 milhões entre os meses de janeiro e abril. A quase duplicação das receitas foi explicada pela contadora Angelita Nazário como um novo entendimento adotado pelas instâncias fiscalizadoras sobre os dados que devem ser computados. A Prefeitura garante que todas as informações, assim como maiores detalhamentos, podem ser encontrados no portal Transparência. 2 projetos foram aprovados em votação final na última semana. O primeiro deles trata de alterações no Estatuto do Servidor. Vou conversar agora com o repórter Chico Caselani, que vai nos falar sobre as propostas apreciadas em plenário. Oi, Chico, quais foram as principais mudanças nesta legislação? Oi, Dani. Pois é, o Executivo conseguiu a aprovação do projeto de lei complementar número 8 de 2022, que mexe, então, no Estatuto do Servidor. Ao todo, entre alterações, revogações e criações de artigos, são mexidos em 51 dispositivos do Estatuto do Servidor. A maior parte, das alterações tratam de atualização de ritos para a condução dos processos disciplinares. Mas isso não foi o que mais criou polêmica durante as discussões em plenário, O principal ponto que motivou polêmica, inclusive contrariedade das entidades que representam a categoria do funcionalismo,
era pela questão da instituição de avaliações periódicas de desempenho para os servidores, que podem culminar até em casos de demissão, em casos de comprovada ineficiência. A questão não é nem a inclusão dessas avaliações periódicas, mas a questão de que elas não é definido como serão feitas essas avaliações, né, no que consistirão essas avaliações. Isso, segundo o texto do projeto de lei, ainda vai ter que ser definido em uma lei complementar específica. Então esse foi o principal ponto. Vereadores de oposição tentaram, inclusive, tirar esse trecho do projeto de lei, né? Durante a tramitação, os vereadores que fazem oposição ao governo Fátima Daut chegaram a apresentar 4 emendas, mas as emendas sequer desceram ao plenário. Elas foram barradas pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Então o projeto de lei acabou sendo votado sem as emendas protocoladas e assinadas pelos vereadores das bancadas de oposição aqui da Câmara. O outro projeto é uma homenagem, então, a um cidadão hamburguense, um cidadão que residiu, né, praticamente toda a sua vida aqui em Novo Hamburgo, isso? Isso, também foi aprovado um projeto de lei de autoria do vereador Cristiano Kohler, que dá o nome de Rua João Campanhone Machado à Rua D, do loteamento Chácara Burguesa. João Campanhone Machado, ele é natural de Santiago, no interior do estado, mas ele se mudou para Novo Hamburgo e aqui começou a trabalhar nos Correios e trabalhou durante praticamente toda a sua vida profissional. Se aposentou nos Correios, até continuou trabalhando um pouco após sua aposentadoria. E ele acabou falecendo em novembro de 2021, aos 63 anos de idade, em decorrência de complicações provocadas pela Covid-19. Tá certo, Chico. Obrigada pelos teus esclarecimentos. Em seguida eu te chamo novamente para a gente falar sobre os projetos em tramitação. Até mais. Projeto de lei que obriga a Prefeitura a divulgar em seu site o cronograma de execução e o andamento de todas as obras realizadas no município está em vista de 15 dias por iniciativa do próprio autor Cristiano Kohler. O objetivo da proposta é garantir que a população se mantenha informada sobre o uso de seus impostos e estimular a participação cidadã na fiscalização das políticas públicas. Os vereadores aprovaram moção de reconhecimento à conquista de alunas da Liberato na maior feira pré-universitária de ciência do mundo. As estudantes Helena Mosqueta e Manuela Machado foram premiadas com uma pesquisa na área de engenharia ambiental. Orientadas pela professora Xana da Silva, as alunas de 19 anos buscaram um material para absorver líquidos apolares, óleos e gorduras com alta eficiência para o tratamento de água. O material sugerido é composto de átomos de carbono, sendo considerado resistente e o mais fino e condutor do mundo, o que torna promissor em vários campos. A proposta é de Ito Luciano. Outra moção aprovada enaltece guardas municipais que realizaram o salvamento de uma bebê. A ação foi realizada por uma guarnição da patrulha escolar que prestava serviço no bairro Petrópolis. Os guardas Gabriel Schuckel e Pedro dos Santos prestaram o atendimento. Ambos fazem parte da equipe do programa Escola Mais Segura. O pedido de ajuda partiu da mãe, Sinara dos Santos, que foi até a escola municipal Dr. Antônio Benfica Filho. Lá, os profissionais realizaram os primeiros socorros e levaram a criança até o hospital municipal. A falta de atendimento oncológico em Novo Hamburgo voltou a ser tema na tribuna da Câmara. Confira esta e outras participações nas sessões com a repórter Eduarda Souza. Oi, Dani, a sessão de segunda-feira, dia 29, teve como tema principal a retomada do atendimento oncológico em Novo Hamburgo, atualmente realizado em Taquara. O tempo de deslocamento até lá tem se tornado um transtorno para os pacientes. Em razão disso, o secretário municipal de saúde, Marcelo Heidel, foi convocado pela Comissão de Direitos Humanos, CODIR, composta pelo presidente Enio Brizola, do PT, a relatora Tita, do PSDB, e a secretária Lourdes Valim, do Republicanos, para falar sobre o funcionamento do transporte e as alternativas possíveis para sanar o problema. Sem perspectivas de resoluções imediatas para a retomada do atendimento na cidade, tanto a oposição quanto a base política se concentraram em pedir um olhar atento para a locomoção especial dos mais debilitados. Antes da participação do secretário, Brizola exibiu um vídeo do paciente oncológico
Tarcísio, de 85 anos, que relatou na sessão plenária do dia 10 de maio as dificuldades enfrentadas para fazer o tratamento quimioterápico. O morador de Hamburgo Velho explicou que no dia anterior a van o buscou às 5 da manhã e percorreu vários bairros da cidade por cerca de 2 horas, até que, enfim, partiu em direção ao Hospital Bom Jesus, em Taquara. O paciente ressaltou que o transporte não é ruim, mas o tempo do translado aumenta o cansaço e a debilidade, que são agravados também pela quimioterapia. Logo ao subir na tribuna, Marcelo Heidel foi enfático ao dizer que o cenário não era exatamente o mencionado pelo paciente. Gostaria de dizer para vocês, gente, que em momento algum foi vontade de ninguém aqui desse município que a oncologia saísse daqui. Com relação a informações, elas são de direito de todos os cidadãos. Nós somos um órgão público, as nossas informações são públicas, vocês têm direito de ver os contratos que o município possui. Hoje nós temos 3 vans que levam os pacientes a Taquara. Tá? Começa o roteiro dentro de Novo Hamburgo e sim, vocês têm todo o direito de achar ruim e eu respeito a opinião de todos. No entanto, quando a gente vai julgar uma coisa, é importante que a gente tenha noção do que acontece ao nosso redor. Não é Novo Hamburgo somente que está em Taquara. Nós temos inúmeras cidades que estão indo para lá. Cidades que colocam um ônibus de linha que passa na rua tal, tu tá na rua, tu vai, senão eu tenho uma obra que está com quase 2 andares erguidos e a oncologia vai voltar para Novo Hamburgo. Brizola rebateu a fala do secretário sobre a afirmação do paciente. Para o parlamentar, deveria haver uma logística diferenciada nos casos em que o cidadão apresenta uma debilidade maior. Outros vereadores também se manifestaram questionando a logística e o retorno da oncologia para o município. A presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer, Regina Dal, teve a oportunidade de retornar à tribuna e reforçou os apelos dos parlamentares. Tudo que nós estamos fazendo aqui hoje, há um ano atrás nós dissemos que ia acontecer. E praticamente naquele dia, muitos dos nossos políticos, representantes do povo, não sabiam o que estava acontecendo com a oncologia. E nós dissemos, ela vai sair de Novo Hamburgo, é um retrocesso de 30 anos. As pessoas vão morrer indo, voltando. Como será essa logística? Já na sessão de quarta-feira, dia 31 de maio, a Câmara homenageou a loja Móveis Veneza, que completou 60 anos de história no início do mês. A atividade foi proposta pelo vereador Enio Brizola, do PT, que também entregou um quadro comemorativo ao fundador do empreendimento. Brizola contou a história do comércio e falou sobre a dificuldade de manter um negócio ativo por tanto tempo. Também elogiou a perseverança dos comerciantes hamburguenses. Felipe Kumbraun, do PP, Ricardo Ritter, o ICA, do PSDB, Gustavo Fink, do PP, Cristiano Kohler, do PTB e Lourdes Valindo, republicanos, também parabenizaram o comércio. Emocionado, o dono do comércio recebeu o quadro comemorativo e fez um breve discurso, no qual agradeceu a Deus e a ajuda de sua família ao longo das últimas 6 décadas. A convite do vereador Heiser Ferreira, do PSDB, a presidente da Associação dos Celíacos do Brasil, Seção Rio Grande do Sul, a Celbra RS, e também nutricionista Fabiana Magna Bosco, participou desta sessão de quarta-feira, dia 31, para falar sobre a campanha Maio Verde e trazer esclarecimentos sobre a enfermidade. Proponente da ação, Heiser Ferreira destacou a importância de trazer a campanha ao público e das atividades de conscientização sobre a doença celíaca, considerada autoimune e crônica. Fabiana Magna Bosco ressaltou que a campanha é um ótimo momento para trazer mais conscientização sobre o problema e, embora a associação trabalhe anualmente com atividades que busquem levar informações tanto para a população quanto para os agentes de saúde, a presidente da Celbra explicou que a doença celíaca é desencadeada pela ingestão de glúten, proteína presente em derivados de trigo, centeio e cevada. Ela salienta como fundamental a conscientização das equipes de saúde. Fabiana falou ainda que não cabe mais, na realidade atual, considerar essa doença como rara, devido aos índices acometidos e ao fato de os diagnósticos serem cada vez maiores. E essas foram as tribunas dessa semana. Dani? No próximo bloco, o Conselho de Ética arquiva a denúncia contra o vereador Ito Luciano.
E ainda, descerramento da foto de Cristiano Koller marca a reinauguração da Galeria dos Ex-Presidentes. A minha origem, a cor da sua pele, a minha religião, a sua condição físico-mental, a minha idade, o seu gênero e a minha orientação sexual são a fonte da nossa riqueza. Uma sociedade justa e igualitária depende da valorização e do respeito à diferença. Ser diferente é legal. Um movimento de celebração e respeito à diversidade. Informe-se. respeiteadiferença.mpf.mp.br. A Câmara conta com 8 comissões permanentes. Os grupos de trabalho são formados por vereadores e têm o objetivo de analisar e propor projetos, além de realizar estudos, debates e pesquisas. São elas: Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Competitividade, Economia, Finanças, Orçamento e Planejamento, Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Defesa do Consumidor, Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, Comissão de Meio Ambiente, Comissão de Obras, Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Comissão de Saúde e Comissão de Segurança Pública. As reuniões ocorrem semanalmente no 4º andar do Legislativo, na Sala Sandra Hack. Os cidadãos podem participar levando reclamações e sugestões. O horário dos encontros está disponível no site portal.câmaranh.rs.gov.br. A Câmara fica na Rua Almirante Barroso, 261. Para maiores informações, ligue para 3594-0583 ou escreva para comissões@câmaranh.rs.gov.br. Mais de 30 mulheres recuperandas de dependência química foram beneficiadas com absorventes higiênicos arrecadados na campanha Absorva esta Ideia. A entrega foi realizada na sede do Desafio Jovem Feminino Gideões pela Procuradora Especial da Mulher da Câmara, Lourdes Valim, a ex-procuradora vereadora Tita e a servidora Caroline Anderson. A ação, realizada com apoio do projeto de extensão Laços de Vida da Universidade Fevale, tem por objetivo auxiliar no combate à pobreza menstrual. A campanha Absorve essa Ideia é muito importante. A Procuradoria está do lado da comunidade, defendendo as mulheres, não só violência doméstica, mas sim em ações sociais. E a importância dessa campanha devemos de continuar, porque todas as mulheres necessitam mensalmente de absorvente. Então precisamos adotar essa ideia o ano todo, não apenas este mês. As doações podem ser feitas aqui no Legislativo Hamburguense, Rua Almirante Barroso, 261 Centro. Vou conversar novamente com o Chico Caselani, que vai nos falar sobre os projetos em tramitação. Oi, Chico. Na semana passada entraram na casa os projetos que tratam da reposição salarial do funcionalismo. Já há previsão para a votação dessas propostas? Oi, Dani. Pois é, ainda não há definição das datas de votação dos projetos de lei que tratam da reposição salarial. Até chegou a se comentar entre os vereadores a possibilidade da apresentação de requerimento de urgência para votação, mas ainda não ocorreu. A proposta encaminhada pelo Executivo prevê um reajuste de 5% nos vencimentos dos servidores ativos e também nos valores pagos em aposentadorias e pensões aqui para o funcionalismo do município de Novo Hamburgo, né? Esse reajuste de 5% também é extensivo a cargos em comissão, secretários, vice-prefeito e para a prefeita Fátima Daut, e também deve ser extensivo aos vereadores. Inicialmente, não foi incluído a questão do reajuste dos vereadores no projeto de lei encaminhado pelo Executivo, mas isso ainda deve ser ajustado antes da votação em plenário. Além dos salários, também é alterado o Vale Alimentação, né? O auxílio alimentação pago aos servidores do Executivo, das autarquias e do Legislativo também devem receber então essa reposição inflacionária.
os sindicatos questionam muito o índice apresentado pelo Executivo, né? Esse índice de 5% ele é superior à inflação apurada no período. Se a gente se basear pelo índice dos preços ao consumidor amplo, IPCA, que é calculado pelo IBGE, a inflação dos últimos 12 meses foi de 4,65%. Então, na teoria, esse reajuste de 5% recupera as perdas salariais acumuladas no último ano, né? Mas por que os sindicatos questionam? Porque nos 3 anos anteriores, o funcionalismo ficou sem receber o reajuste, né? Então foram 3 anos sem reajuste. Durante esse período de 3 anos, as perdas acumuladas foram de 21,99%. E ao final desses 3 anos, né, em abril de 2022, o índice proposto pelo Executivo, que foi aprovado aqui na Câmara, foi de 10,89%. Né? Então não cobriu sequer a metade das perdas acumuladas entre 2019 e 2022. Então os servidores esperavam que, a inflação foi menor que anos anteriores, né? Foi de 4,65%, mas esperava-se então que se recuperasse algumas das perdas passadas, né? Algumas das perdas dos anos anteriores, o que não ocorreu. O índice apresentado foi de 5%, e na justificativa o Executivo explica o porquê. Né? Segundo o Executivo, esse índice de 5% foi o que deu para trabalhar dentro dos limites de gastos com folha de pagamento previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Né? A Lei de Responsabilidade Fiscal é uma lei federal que define até quanto tu pode gastar da receita corrente líquida do município, né? Até quanto da receita corrente líquida pode ser investido no pagamento da folha salarial do funcionalismo. Então, o Executivo acredita que, se fosse dado um índice maior, talvez esses limites fossem extrapolados. Essa é a justificativa encaminhada pelo Executivo, e o projeto de lei ainda vai ser discutido aqui na Casa. Inclusive, deve passar pelas comissões, né? Como não foi apresentado o requerimento de urgência, a tendência é que os projetos passem pelas comissões antes de ir à votação em plenário. Tá certo, Chico. E na última sessão, né, da quarta-feira, 31, foi lido no expediente um ofício encaminhado pelo Sindiprof, né, uma carta aberta aos vereadores, então rechaçando esse valor apresentado pelo Executivo. Lembrando que os projetos estão disponíveis no nosso sistema de apoio ao processo legislativo. Obrigada e até o próximo programa. O Conselho de Ética da Câmara arquivou denúncia do Sindicato dos Professores contra o vereador Ito Luciano. A repórter Josiane Cardoso traz as informações. O parecer prévio do relator vereador Gustavo Fink concluiu pelo arquivamento da denúncia protocolada pelo Sindiprof-NH. O presidente do colegiado, Raizer Ferreira, e o secretário, Darlan Oliveira, acompanharam a decisão. O parecer sugeriu que o parlamentar faça de maneira espontânea uma reparação pública direcionada à categoria. Hoje, na reunião da Comissão de Ética da Casa, resolvemos arquivar o processo que corria contra o vereador Ito Luciano da Rosa, e que sugerimos que o parlamentar Ito Luciano da Rosa, de maneira espontânea, faça uma retratação pública direcionada aos professores do nosso município. Sabemos da imunidade parlamentar, né, que o vereador tem no uso da tribuna e no uso das suas palavras, mas cabíamos aqui salientar que poderia fazer sim uma retratação pública em defesa aos nossos professores, que fazem um excelente trabalho, e um trabalho que é dignífico, né, de responsabilidade. Então, achamos melhor necessário arquivar o processo, mas que ele possa fazer uma retratação pública e assim seguir da melhor forma possível na Câmara de Vereadores. A Comissão Especial para tratar dos assuntos relacionados com os produtores rurais fez mais uma rodada de visitas aos empreendimentos que fazem parte da rota turística. Os parlamentares Gerson Petef, Lourdes Valim e Semilda Tita estiveram no Sítio Pé na Terra, Comparsa Etílica Vale 4, Plantoteca e Sítio Três Figueiras. Entre os espaços visitados, cenários de paisagens naturais para atrair pessoas de diferentes partes do estado e do país para uma imersão em espaços de lazer, vivências culturais e ofertas gastronômicas. Um breve ato solene durante a sessão plenária do dia 29 marcou a reinauguração da Galeria dos Ex-Presidentes da Câmara de Novo Hamburgo. Na ocasião, foi descerrada a foto de Cristiano Kohler. Ladeado por familiares, Kohler relembrou sua trajetória política. Então, lá em 2007, eu conversei com minha família e eles me deram total apoio. Então, em 2008, eu concorri a vereador, não me elegi.
Daí, naquela oportunidade, eu fui trabalhar no governo municipal. 4 anos de trabalho, em 2012 eu concorri novamente e me elegi. E em 2016 tentei uma reeleição, não consegui, me faltou 54 votos. Mas em 2020 eu retornei a essa casa como titular. Mas durante aquela eleição de 2016 e 2020 eu fiquei 3 anos de titular, porque o vereador Nácio Luciano, na época então, foi convidado para ser secretário de saúde. Em 2020 eu retornei a essa casa. E como houve um acordo na questão das presidências, no primeiro ano um partido, no segundo ano um, terceiro outro e no quarto outro, ficou para mim a honra, como é que eu dizer assim, de levar o meu nome à presidência da casa. A cerimônia foi comandada pelo atual presidente Fernando Lourenço, que terá seu rosto acrescentado às demais autoridades a partir do próximo ano. A galeria exposta no plenarinho Pedro Ten contém agora a fotografia dos 54 vereadores que tiveram a oportunidade de comandar o Legislativo hamburguense até o final do ano passado. Esse foi o Câmara Notícias. Toda semana a gente traz informações sobre os projetos, ações institucionais e os principais temas debatidos no Legislativo hamburguense. Você pode acompanhar as notícias também no portal da Câmara por meio das nossas redes sociais e assistir a esse e demais programas no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência. Até o próximo programa.